Graça e paz, queridos. Nessa terça-feira, nessa reflexão da palavra, nós temos meditado um pouco sobre as bem-aventuranças e realmente esta palavra do capítulo 5 do livro de Mateus, que é o início, do que nós chamamos o Sermão do Monte, são palavras profundas que o Senhor traz para nós desde o capítulo 5 até o capítulo 7 do livro de Mateus. E aí, nos últimos versículos do capítulo 7, ele vai dizer que nós teremos a nossa casa firmada na rocha se nós ouvirmos e praticarmos a sua palavra. Então, essa palavra realmente é um desafio para nós. O Sermão do Monte, começando Mateus 5, 6 e 7, é um desafio para nós. Por que é um desafio? Porque mesmo sendo cristãos, nós somos tentados muitas vezes a querer fazer as coisas por nós mesmos. Nós somos tentados realmente a nos desviarmos de alguns princípios e conceitos que o Senhor tem para nós. Por isso, desde o Antigo Testamento, nós ouvimos aquela expressão: não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas você permaneça firme. No Novo Testamento, temos a expressão olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Precisamos aprender realmente a fixar nossos olhos no Senhor, a não perdermos o nosso foco. E um dos textos deste capítulo 5 do livro de Mateus, capítulo 5, o versículo 4, diz assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Uma das coisas que esse texto nos fala, que nós precisamos realmente, dia a dia, estar entregando a nossa vida para o Senhor. Sabe, nós temos que procurar pensar quantas vezes nós dependemos realmente de Deus. Diariamente nós precisamos. Nós precisamos depender do Senhor a cada instante. Nós dependemos de várias coisas para a nossa vida, coisas simples. Nós, ao levantarmos pela manhã, nós dependemos lá de uma pasta de dente para escovar os nossos dentes. Muitas vezes nós, diante de uma certa dor, nós dependemos de um certo medicamento para que aquela dor possa ser aliviada. Eu tenho o problema da miopia, então eu preciso... e dependo do óculos para poder ler, para poder enxergar um pouco melhor. Algumas pessoas têm problema com a claridade, então precisam de um óculos escuro para poder realmente não ser afetado com a luminosidade ou a claridade do dia. Enfim, nós dependemos de tantas coisas. Por que não depender de Deus? Por que não reconhecer que nós precisamos de Deus? Assim como precisamos do sol, precisamos da chuva, precisamos de tantas coisas materiais para nós vivermos, por que não reconhecemos que para a nossa espiritualidade, como seres espirituais, para a nossa espiritualidade, para a nossa mente, para o nosso corpo, enfim, para todo o nosso ser, nós precisamos depender de Deus? Muitas vezes o choro vem porque nós não dependemos do Senhor. Nós seremos bem-aventurados se nós chorarmos realmente para o Senhor e sermos consolados por Ele. E aqui esse texto de bem-aventurados que choram, por que eu serei bem-aventurado chorando? Porque ao chorar eu reconheço que eu preciso de Deus, que eu preciso estar na presença do Senhor. Sabe, um dos talvez maiores obstáculos para que nós sejamos realmente dependentes do Senhor é a nossa arrogância. Eu vou dar um jeito, eu vou resolver esse problema, deixa comigo, esse é fácil, vou tirar de letra. São expressões que muitas vezes nós usamos no nosso dia a dia e nós esquecemos de que nós precisamos de Deus. Não é porque as coisas dão certo que Deus está nesse negócio, porque tem muitas coisas que aparentemente dão certo, mas Deus não está nesse negócio. Uma das expressões que muitas vezes nós colocamos, para que você entenda isso, o povo lá de Israel, quando caminhava pelo deserto, eles murmuravam, eles pediam as coisas, e muitas vezes Deus enviava estas coisas, mas quando nós lemos o Salmo, diz assim:
Deus concedeu o que eles queriam, mas fez definhar-lhes a alma. Ou seja, não é porque tudo está dando certo que Deus está nesse negócio. Nós temos também que entender, não é porque as coisas muitas vezes estão erradas, não é porque muitas vezes as coisas fogem do controle, é que Deus está esquecido ou que Deus não se lembra de cuidar das nossas vidas. Mas nós precisamos, dia a dia, a depender, a aprender a confiar em Deus. A primeira ação, queridos, da nossa submissão ao Senhor é dizer: Senhor, eu entrego tudo a Ti. Tudo. Sabe, queridos, quando nós usamos essa expressão tudo, então tudo que eu tenho, todo o meu ser, todas as minhas roupas, todas as coisas que fazem parte da minha vida, do meu viver, estão nas mãos do Senhor. Esse tudo significa que eu estou entregando a minha família nas mãos do Senhor. Esse tudo significa que eu estou entregando o meu trabalho nas mãos do Senhor. Eu estou deixando nas mãos do Senhor realmente a provisão para a minha vida. Ou seja, esse tudo que aqui nós estamos vendo é tudo em todas as áreas, em todos os lugares, em todos os momentos. Tá? Há um autor que diz que quando nós fazemos isto, entregamos tudo nas mãos do Senhor, isto é sinal de maturidade. E aí então, esse autor, Gotthard, diz o seguinte: a maturidade cristã consiste em fazer o que é certo, mesmo quando ninguém mais está olhando. Isso é sinal de maturidade. Então ninguém está olhando, mas eu estou entregando todas as coisas. Minha família, desde o meu levantar até o meu deitar, tudo eu estou entregando nas mãos do Senhor. Por que isso é importante? Primeiro ponto, queridos, que eu quero colocar para você. A partir do momento que você entrega a sua vida totalmente na dependência do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, diz: nós temos a mente de Cristo. Por que é importante nós termos a mente de Cristo, queridos? Porque a partir do momento que eu entrego toda a minha vida e tudo aquilo que eu tenho nas mãos do Senhor, há uma batalha em nossas mentes. Vez ou outra, né, a nossa mente passa a ter pensamentos que muitas vezes são pensamentos de dúvidas, de medos, de inseguranças. Por isso eu preciso ter a mente de Cristo, para que eu possa ter uma firmeza nos meus pensamentos. Para que, firmados dos pensamentos do Senhor, nós possamos prosseguir, possamos avançar, possamos realmente buscar o Senhor em todos os momentos. Por isso, nós temos aquele texto que é bem conhecido, Romanos 12. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a partir do momento, queridos, que nós realmente temos a mente de Cristo, e essa mente passa realmente a trabalhar em nós, vai modificar todo o nosso ser. E aí, além disso, eu vou poder experimentar o quê? Boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a minha vida. Você vai experimentar esta boa, agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida familiar. Por isso, nós precisamos estar reconhecendo que o nosso choro é porque nós queremos depender de Deus a cada instante. E aí, então, nós vamos ser bem-aventurados porque vamos ser mansos. Ou seja, nós estaremos amansados no nosso interior, para que a nossa alma não se perturbe dentro de nós. Sabe, queridos, nós precisamos, realmente, como diz o texto aqui de Romanos 12, 2, uma metanoia. Metanoia, ou transformação, ou renovação da mente, é uma mudança completa de direção. É uma mudança completa de princípios que, muitas vezes, nós comprometemos a não confiar no Senhor. É uma volta, de 180 graus. Você está numa direção e você vai para outra direção. Você estava num certo rumo, mas aí você percebeu que aquele não é o querer, ou a vontade, ou essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus, então você retorna
para que você possa andar nessa presença. Além da mente renovada, queridos, quando nós nos conectamos realmente com Cristo, nessa total dependência, né, nós passamos a andar com Cristo. Diz o ditado, né, me diga com quem você anda e eu vou te dizer quem você é. Então, a partir do momento que nós estamos andando com Cristo, as pessoas vão perceber que realmente nós somos os cristãos, de que realmente nós confiamos em Deus. Sabe, essa conexão com Cristo em todos os momentos, elas vão nos ajudar a enfrentar as dificuldades da vida. Por isso, mesmo chorando, que nós possamos ser amansados realmente pelo Senhor, sermos mansos e humildes de coração, assim como o Senhor é. Sabe, nós precisamos não apenas dizer que somos cristãos, nós precisamos de palavras e ações cristãs no nosso dia a dia. E isso vai demonstrar o quanto realmente nós dependemos do Senhor. Nós precisamos, dia a dia, estar confirmando aqueles votos que nós fizemos no batismo, de seguir ao Senhor, de estar na igreja do Senhor, de contribuirmos na igreja do Senhor, de andarmos como cristãos. Nós precisamos rever os conceitos e os princípios e os votos que nós fizemos no nosso casamento. Você em relação à sua esposa, ao seu esposo, aos seus filhos, você está andando de acordo com aquilo que você prometeu? Sabe, amado, por que eu falo isso? Porque como cristão envolve todas as áreas da minha vida, envolve realmente a minha adentrada à igreja como corpo de Cristo, a minha confirmação da minha fé, o meu relacionamento conjugal, o meu relacionamento com meus filhos, tudo isso faz parte da vida cristã. O andar em honestidade, não porque nós queremos ser honestos por nós mesmos, mas porque nós temos a mente de Cristo, e a mente de Cristo é uma mente transparente, honesta, translúcida, que não esconde nada. Nós andamos em amor, porque nós temos a mente de Cristo, e realmente o amor faz com que todas as demais coisas aconteçam. Nós passamos a ter compaixão pelas pessoas, não porque somos bonzinhos, e não porque nós somos melhores do que qualquer outra pessoa, mas porque nós temos a mente de Cristo. E como isso vem? Quando eu reconheço que eu preciso do Senhor, que eu sou um bem-aventurado porque eu estou chorando, porque eu reconheço a minha própria incapacidade de fazer as coisas por mim mesmo. E aí então eu busco o Senhor. Há um texto no livro de Hebreus, capítulo 10, verso 25, diz assim: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Sabe, esse texto, muitas vezes ele é usado de uma maneira equivocada. Ou seja, muitas vezes nós usamos esse texto para dizer para as pessoas: olha, você tem que vir na igreja. E quando nós falamos tem que vir na igreja, nós estamos dizendo vem ao templo. Mas não é isso que o escritor de Hebreus tinha em mente, e muito menos o Espírito Santo que inspirou o autor a escrever isto. O que ele está dizendo aqui é que se nós temos a mente de Cristo, nós vamos estar nos reunindo como irmãos e irmãs em Cristo Jesus, e vamos trocar experiências, e vamos compartilhar de Cristo e de nossas próprias vidas, e dessa forma nós vamos crescer. E dessa forma nós vamos realmente sermos tudo aquilo que Deus quer para nós. Por isso, nós temos que entender que aqui o não deixar de se reunir é não estar deixando de conversar, porque muitas vezes nós precisamos dos irmãos mais maduros na fé, das irmãs mais maduras na fé, para que nós possamos aprender, para que nós possamos vencer os obstáculos da vida. Por isso, dependa de Cristo em todos os momentos, a cada instante. Quem sabe a primeira coisa que nós possamos fazer pela manhã é dizer: Senhor, eu vou entregar minha vida hoje para o Senhor. Eu vou entregar esse dia para o Senhor. Eu vou entregar tudo o que acontecer, Senhor, em Tuas mãos. Sabe, queridos, imagine você estar dirigindo
E aí então você tem que ultrapassar um caminhão. Você está numa autoestrada, está dirigindo, precisa ultrapassar, mas não dá para ver se está vindo o carro ou não. Mas aí então o motorista do caminhão ali, ele faz um gesto com o braço, talvez, dizendo, pode ultrapassar. Ou ele acende o pisca, dizendo, olha, pode ir. O que você faria? Sabe, amados, isso já aconteceu comigo, não sei se aconteceu com você. Muitas vezes um motorista deu o sinal, pode ir. E eu, então, mesmo não vendo, arranquei e ultrapassei o caminhão. Graças a Deus, deu tudo certo, eu estou aqui para falar com você. Mas eu fiquei pensando sobre isso, queridos. Eu confiei num estranho. Eu confiei numa pessoa que eu nunca vi na minha vida, eu nunca conversei na minha vida. Se nós podemos confiar num estranho, queridos, por que não confiar em Deus, que nos criou, nos conhece pelo nome e nos ama muito? Aprenda a confiar em Deus. E mesmo, queridos, diante dos choros, e mesmo diante das coisas que muitas vezes tentam tocar nossas vidas, que nós possamos chorar reconhecendo que nós precisamos de Deus a cada instante. Amém? Senhor, realmente muitas vezes em certas situações nós confiamos em pessoas que nós nem conhecemos. Por isso, Senhor, nós que temos caminhado contigo e temos conhecido o Senhor, sabemos que o Senhor tem pensamentos de paz para nós, tem planos abençoados para nós, que possamos confiar a cada instante. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém.